Boa tarde, nós estamos aqui para compartilhar com vocês algo do coração de Deus para todos nós. Estamos no período em que nós estamos trabalhando o Plano 40 e esse Plano 40 ele visa exatamente ter um grupo de guias, de pessoas que estão voltados para o evangelismo, para a oração, para o jejum, um trabalho concentrado e focado no Senhor. E hoje será a nossa primeira exposição do tema chamados para o Senhor e também como é que nós podemos atender esse chamado. É o privilégio de ser chamado, é o tema de hoje e eu gostaria de compartilhar isso com você de maneira bem sucinta, bem superficial, não é um assunto, não é um tema aprofundado, mas é uma meditação. Que você se encontre como uma pessoa chamada de Deus, que tem um chamado que Deus está aperfeiçoando na sua vida, que você seja um guia e seja um instrumento para levar vidas para o encontro, para a Universidade da Vida. E este Plano 40 é exatamente esse ambiente, esse espaço onde todos se unem, todos estão buscando esse mesmo objetivo. Amém? Bom, vamos lá. O texto que nós vamos começar lendo é Gênesis 12, de 1 a 3. Eu espero que você abra sua Bíblia. Enquanto você abre sua Bíblia, nós estamos aqui na ICEGEC em Goiânia e estamos com o Plano 40 em desenvolvimento e pretendemos, dentro de algumas semanas, começar a Universidade da Vida. Vamos ler o texto? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok? Um versículo chave para se guardar, para se memorizar, é esse: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 2. Ok? Nosso objetivo é conscientizar aqueles que se dispuseram para ser líderes, aqueles que vão levar uma grande quantidade de pessoas para a Universidade da Vida, portanto para o encontro, essas pessoas sejam tocadas e sintam realmente que há um chamado de Deus para elas e que esse chamado as impulsiona a ser um guia. Um guia é alguém que vai trabalhar de maneira mais específica, mais focada, de maneira mais intensa para buscar vidas para o Senhor. Amém? A pergunta que é feita agora é: você tem certeza do seu chamado? Isso é muito importante. Nós temos uma palavra sobre o nosso chamado e o chamado é um presente de Deus. Ele é algo que vem para trazer à nossa vida um significado, um propósito. O chamado de Deus nos posiciona de uma maneira muito clara e específica no reino de Deus. As nossas prioridades, a nossa agenda, com quem nós andamos, o que nós fazemos, até onde nós andamos, o que comemos, quando comemos, o que fazemos, tudo isso está em linha com um chamado. Portanto, a nossa vida, quando nós temos um chamado, ela é uma vida que tem um sentido diferente, um significado diferente. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. O chamado divino, ele deve decidir a sua vida. Mas antes disso, nós temos que decidir responder ao chamado divino. Abraão respondeu. Abraão respondeu esse chamado de maneira clara, inequívoca, e foram 4 coisas marcantes que aconteceram na vida de Abraão que mostram que realmente ele deu uma resposta a Deus na altura para ser chamado o pai da fé. Através dele todas as famílias da terra são abençoadas, são benditas. Isso é uma promessa que Deus fez. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso tem um porquê e vamos analisar o porquê. A primeira coisa é que a obediência de Abraão foi imediata. Obediência imediata. O que é isso? Ele não esperou para que as coisas acontecessem e ficasse meditando e decidindo no que Deus havia dito para ele.
Quando Deus falou assim: Abraão, sai da casa, da tua parentela, da terra dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei, a resposta de Abraão foi imediata. Ele não esperou meses, ele não esperou uma circunstância, uma situação, ele não esperou a situação que ficar difícil para compreender que o tempo dele tinha acabado na casa dos pais dele e que ele teria que sair para outro local. Não, Abraão, ele respondeu sem olhar circunstâncias, sem medir esforços. Ele pegou todo o que ele tinha, família e os seus pertences, e se colocou em marcha pelo deserto afora, acampando, vivendo em cabanas. E assim foi algo surpreendente, porque imediatamente ele respondeu a Deus. Uma outra característica do chamado de Abraão é uma obediência total. Não foi em parte. Abraão não obedeceu em parte. Tanto que ele levou Ló consigo, seu sobrinho, e ali a gente pode perceber que Ló não estava dentro dos planos de Deus, mas até um determinado momento ele caminha com Ló. Depois que eles se separam, Deus começa a falar com Abraão de maneira diferente, mostrar as estrelas do céu e dizer a ele que aquilo ali seria a descendência dele, numerosa daquela forma. E Abraão, ele fica claro que enquanto ele estava com Ló, Deus não pôde fazer muita coisa. A partir do momento que ele sai sozinho, Deus começa a se revelar de uma forma diferente. Então, essa obediência, aos olhos de Abraão, o sobrinho Ló não atrapalhava, mas ele pôde perceber depois que Deus começou a desvendar os mistérios dele. E a gente pode dizer que foi uma obediência total, que Abraão recebeu um chamado de Deus e correspondeu a ele de maneira integral. As palavras que ele responde, que ele dá ao Senhor, são sempre positivas e sempre palavras coerentes com o que Deus está falando. A terceira coisa que nós podemos ver é que Abraão tinha uma fé genuína. Ele esboçava essa fé genuína, e a fé de Abraão é tão pura como a fé de uma criança, de um menino. Você pode perceber que uma criança, quando a gente brinca com uma criança, põe ela em cima da mesa, ela se atira nos nossos braços, em confiança, sabendo que ali ela está num lugar seguro, no braço do seu pai, da sua mãe. E Abraão era da mesma forma. Ele saiu por uma determinação de Deus para uma terra. Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Então ele saiu sem segurança física, material. Ele saiu por uma palavra, por uma voz, por um chamado. E é isso que nós devemos analisar na nossa vida. Eu não preciso ter condições, eu preciso ter uma palavra, eu preciso ter um chamado, eu preciso ter ouvido a voz de Deus, para que eu possa sim corresponder. E esta resposta que eu dou a Deus, ela sendo imediata, total, ela será correspondida com certeza. Deus, ele faz das coisas pequenas, ele usa para tocar nas coisas grandes, ele usa as coisas vis para confundir as valiosas, ele usa os incultos para tocar nos sábios. Então, o chamado de Deus, ele é profundo, tremendo e vasto. Nós não conseguimos avaliar o que Deus irá fazer conosco ao longo da nossa caminhada, quando nós dizemos sim. E esse sim incondicional, de coração, e o mergulhar de cabeça nas coisas de Deus, na obra de Deus, vai dar a cada um de nós um horizonte infinito, aonde Deus vai nos levar. A quarta coisa seria a perseverança. Abraão persevera, Abraão permanece firme. Ele passa por situações, ele passa por dificuldades, ele passa por momentos terríveis, mas ele prevalece, ele permanece firme. Ele recebe uma promessa de um filho, espera 14 anos, depois esse filho é requerido como holocausto, ele não tem dúvida, ele leva esse filho para ser sacrificado, crendo que Deus poderia prover um cordeiro para o sacrifício e não usar o seu filho, e de fato isso aconteceu. E isso é uma marca, a perseverança de Abraão, a constância, a consistência. E nesse chamado que Deus tem feito para mim e para você, envolve isso, a perseverança.
como estamos caminhando, até onde nós estamos confiando que Deus realmente está à frente, Ele que comanda, as direções são dEle, o projeto é dEle e não meu. Eu não estou estabelecendo o meu próprio projeto, mas o projeto é do próprio Deus. E por último, nós também vamos ver que algumas bênçãos são decorrentes da resposta desse chamado. A primeira coisa é que quando agradamos a Deus, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Então a palavra de Deus diz que Abraão foi muito próspero. E Deus não havia prometido prosperidade a Abraão, mas como recompensa de toda a sua obediência e do seu serviço e da sua disponibilidade para Deus, Deus prosperou Abraão abundantemente. É tanto que Abraão deixa para Isaac uma grande prosperidade e por consequência Jacó e toda a sua descendência. Outra coisa também é que por cumprir, Deus responde ao nosso chamado quando nós cumprimos com obediência todas as coisas. Nós cumprimos com aquilo que nos foi delegado. Quando nós cumprimos o propósito de Deus, o resultado é que na nossa vida nós vamos colher muitos frutos. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então Deus, ele tem esse propósito, esse projeto de vidas que se doem, que se entreguem totalmente ao chamado, à obra, e ao ganhar vidas. O profeta Daniel escreveu: quem ganha almas, o profeta Salomão escreveu: quem ganha almas, sábio é. Então essa sabedoria é uma sabedoria que é colocada diante de Deus, nosso entendimento, nosso conhecimento colocado a serviço de Deus para ganhar vidas. Isso demonstra uma sabedoria que vem do alto, sabedoria que testifica com a sabedoria de Deus. Amém? Então eu quero incentivar você que está se colocando como um guia, que você seja realmente um instrumento, que Deus te conceda todos os privilégios de uma pessoa chamada e escolhida, e que a bênção de Yahvé esteja sobre a sua vida, que Deus te dê muitos frutos para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém.